O decreto assinado pelo governo do estado, ele intitula o retorno como uma nova normalidade. E aí eu fiquei a pensar, que normalidade, que nova. Porque só quem pode trazer algo de novo para nós, em termos de mudança, chama-se Jesus Cristo. Somente. E é nessa noite que eu quero trazer essa normalidade que eu e que você que está me ouvindo nessa noite devemos ter. Então, eu peço encarecidamente, deixe a palavra aberta. Passamos a semana orando sobre a palavra de hoje, o que vinha nos inquietando, porque tanto tempo estamos orando, tanto tempo estamos clamando ao Senhor, e a cura ou a repreensão desse vírus que tem destruído famílias, que tem assolado as finanças das famílias, que tem roubado os empregos das pessoas que cuidam das suas casas. E dias complicados, difíceis estão por vir. Então, orando ao Senhor e pedindo a direção da palavra. A palavra vem hoje para nós em alguns textos. Eu fiz uma miscelânea de textos e peço a você que anote. Porque voltar de uma normalidade, aí tem um problema para nós, que somos chamados filhos da luz, somos chamados cristãos, ou somos chamados regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Não vamos voltar da forma que saímos. Em nome de Jesus, não vamos voltar. E aí eu quero te pedir agora que você abra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Porque tanto tempo estamos clamando a Deus para que Ele traga a cura, para que Ele permaneça com os nossos empregos, para que o desemprego não venha assolar as famílias. Porque, meu querido e amado irmão, você sabe que é um pai de família desempregado, com esposa e filhos, às vezes não tem a casa própria e o aluguel para pagar. Você vai dizer, pastor, por que não pegou uma casa do programa do governo? De todo jeito ele vai ter que pagar, meu filho. Se não vou pagar porque houve um prazo de dilatação até dezembro, mas a partir de dezembro ele começa a pagar. Então, eu quero te pedir assim, preste atenção na palavra, não minha, de Deus, nesta noite. E ele começa dizendo assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei esta terra. Pai, mais uma vez, rogamos a Tua presença, pedimos a Tua autorização, Senhor, e assim como servo, peço a Ti, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos inquietar, a todos que ouvem nesse momento, ou aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, esta palavra, mas que sejam inquietados, sejam aquebrantados, Senhor, para esse despertamento, e assim possamos retornar à nossa vida cotidiana, não na normalidade que estávamos, porque temos que ser diferentes. É a Tua palavra que nos ensina. Então fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Então, partindo para o princípio de que temos que nos humilhar, que temos que orar, vamos permanecer em oração. Sim, permaneceremos em oração até o momento de Deus ouvir, até o momento dele sondar as nossas vidas, ver que nós nos humilhamos perante Ele, que seja uma oração, que seja uma humilhação correta dentro de nós. Não uma máscara, mas sincera. Consequentemente, quando todo, que ele fala o meu povo, ele não está falando o pastor, ele não está falando os evangelistas, ele não está falando os diáconos, ele fala o meu povo. Quando o meu povo entender essa palavra,
então aí eu virei do céu e sararei essa terra. E eu quero te pedir assim, em nome de Jesus, fala com o Senhor hoje. Vê o que tem incomodado o teu coração, a tua vida. Para que não seja assim, mas pastor, por que não abriu a igreja? Tudo bem, vamos abrir amanhã. Amanhã a gente abre a igreja, faz um culto, aí volta à normalidade. Não. Esse tempo que nós estamos passando é o tempo de meditação, é o tempo de aprendermos a necessidade de viver na dependência de Deus. Literalmente, na dependência do Senhor. Mas fui inquietado em relação à palavra e, como eu disse, apenas como base na mensagem de hoje, escreva aí 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Mas olha o que a palavra diz hoje. Olha o que ela diz hoje. Atos capítulo 5, versículo 20. Atos 5, 20. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. E agora? Aí você vai ficar pensando, que vida? Qual a nova vida? Agora, eu digo uma nova vida, um novo recomeço, uma nova história, porque o Senhor cuidou de nós. O Senhor cuidou da minha casa, da tua casa. O Senhor tem protegido a cada um de nós. E aí, meu irmão, minha irmã, é o momento de lembrarmos, porque por que Israel sofreu tanto? Porque todas as vezes que eles começavam a ser abençoados, todas as vezes que eles começavam a prosperar num contexto geral, a desobediência impetrava no meio do povo e eles deixavam de guardar os mandamentos do Senhor, de seguir o mandamento do Senhor, de se misturar com os demais, e essa mistura tiravam a presença de Deus, e aí eles sofriam. Porque a palavra do início ao fim, o Senhor sempre vem dizendo, povo, meu povo, guarde os mandamentos. Mas guardar não é você pegar a palavra, fechar e colocar aqui na estante, não. Não. É guarda no teu coração para não pecar contra ela. Ou seja, é usá-la na nossa vida. Literalmente usá-la. Então a palavra que vem para nós é essa. Diga ao meu povo, é isso aqui. Está aqui. Atos capítulo 5, versículo 20. Diga ao meu povo o que é preciso. Você já pensou agora se todos nós, todo o povo de Deus, entendesse essa palavra? Você acha que Deus não ouviria do céu e sararia essa terra? Tiraria essas pessoas que estão no leito da morte, dentro das UTIs, desesperadas, sem oxigênio nos seus pulmões, precisando urgentemente de uma máquina para encher os seus pulmões e elas poderem respirar. Os médicos estão em conflitos, desesperados, faltando um medicamento que venha curar o povo. As pessoas estão sendo colocadas como indigentes, coloca dentro do saco, fecha um caixão, a família não tem nenhum direito de se derramar em lágrimas pela última vez que está vendo aquela pessoa. Isso, tudo isso que nós estamos vendo, querido e amado irmão, ainda não é os dias de dores. Então, para que você, para que a nossa geração, por exemplo, a minha neta pode chegar essa semana a qualquer momento, porque hoje a Ana Carolina faz 9 meses, ela vai à Meca depois de amanhã para ver o dia da cirurgia. Pode chegar mais tarde, se Deus quiser. Mas, querido e amado irmão, para que a minha descendência não venha sofrer de um mal maior, nós precisamos nos humilhar diante de Deus hoje. Precisamos nos colocar diante do Senhor, aquebrantados, para que a glória de Deus, para que o amor de Deus venha a cuidar dessa terra. Você já pensou que é você entrar numa empresa e mais de 300 funcionários serem demitidos numa manhã? Tem um colega que ligou para mim um pouco apreensivo. Irmãos, oi filho, disse, a minha esposa foi demitida junto com mais 70 pessoas.
essa semana na Unimed. Desculpe, semana não, o mês que passou. Você sabe que entrar numa empresa e o dono da empresa, ele está numa situação financeira que não consegue mais pagar os impostos, não consegue mais fazer a fábrica funcionar, ou a empresa funcionar, ou o comércio funcionar, e dizer, está todo mundo demitido porque eu não tenho como pagar. Você sabe quantas empresas vão fechar? Porque elas não tinham capital, porque elas não se prepararam para esse momento. Você sabe quantas? Quando eu digo a você a necessidade de entender a palavra em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, é porque é urgente, meu irmão. Por isso está aqui escrito no livro de Atos capítulo 5, versículo 20. Não temos que alisar, não. Não temos que ficar olhando se vai machucar, se vai... Não, eu não estou aqui para machucar ninguém, não. Eu estou aqui simplesmente porque passei a semana toda pedindo ao Senhor a direção da palavra de hoje. E a direção da palavra de hoje é: abra o seu coração ao Senhor, enquanto há tempo. Hoje pela manhã eu estava na escola bíblica. Ele perdura a misericórdia dele, porque ele não quer que eu ou você seja retirado da presença de Deus, mas que rendemos diante dele, e assim possamos obter o perdão e a salvação com ele. Eu vou abrir mais um texto e gostaria que você anotasse para continuarmos a mensagem de hoje e sairmos da introdução. Então, em nome de Jesus, abra aí Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo, do versículo 11 ao versículo 15. Tito, mais uma vez o apóstolo Paulo nos exortando com a palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15. Olha o que diz a palavra. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ponto positivo. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piedosamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a nossa iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Você está entendendo o tamanho da palavra hoje? Você está entendendo o chamado que Deus está falando com você hoje? Meus queridos amados irmãos, vamos acabar essa história de normal. Nós estamos tendo uma oportunidade. Até então, até onde eu sei, nós tivemos parentes de alguém da igreja que veio a falecer. Nós temos a notícia de que mãe, de que primos, de que tios, de que avós, próximo dos irmãos da igreja vieram a falecer. Nenhum irmão da igreja veio a falecer. Inúmeros tiveram acometido dessa virose, mas nenhum veio a falecer até o momento. Então, eu estou falando para você mesmo, irmão da igreja. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Como é que você vai voltar a cultuar a Deus? Quem está em primeiro lugar na tua vida agora? É essa palavra que está nos incomodando. Quem nós precisamos colocar em primeiro lugar em nossas vidas? Quando o decreto diz volta a uma normalidade, que normalidade? Do pecado, como diz o texto? Não. É claro, Paulo escrevendo essa carta,
que tem por tema de Tito, capítulo 2, ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas. Quantas coisas você colocou, ou eu coloquei em primeiro lugar em nossas vidas, quando deveria ser o reino de Deus? Hoje pela manhã falei na escola bíblica a oportunidade de você dizer: a minha casa foi restaurada. O vírus chegou até a minha casa, mas eu não fui nem ao hospital, porque o Senhor estava cuidando da minha casa. Ou sequer você dizer: o Senhor não permitiu que ele nem sequer abrasasse a minha casa. Aí eu quero te fazer uma pergunta, e nós vamos voltar em nome de Jesus na primeira semana de julho, e eu quero convocar você, que Deus venha inquietá-lo, para que você possa dizer: estou aqui, como disse Isaías. Quantas pessoas na nossa igreja, na nossa vizinhança, precisa de um discipulado, precisa conhecer essa palavra, precisa conhecer a intimidade com Deus, precisa entender o que é passar 3 dias orando e você meia hora, 40 minutos antes de começar o culto, receber uma ligação e dizer: pastor, estamos aqui para agradecer, a nossa mãe está ótima, para a glória de Deus. Ou 10 minutos, 15 minutos antes de você iniciar o culto, você recebeu a ligação que alguém muito próximo a você viu a morte. Não é fácil, queridos amados irmãos. Então, essa alegria, ou essa tristeza, essa tempestade que passa, só Deus, somente Deus é que pode nos fortalecer. Seja de um lado, seja do outro. Então, a minha palavra para você nessa noite, antes que finde o nosso tempo, é chamar a cada um de nós a uma realidade, não a um começo, mas a realidade, por que ele morreu naquela cruz. Está aqui o apóstolo Paulo nos exortando. Morreu, como diz o versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade que tem sobre nós. Iniquidade de desobediência, iniquidade de falta de compromisso com Deus, iniquidade de uma vida transformada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, Deus está nos dando essa oportunidade de sermos diferentes. Quando voltarmos, não volte como antes. Normal não. Volte diferente. Volte com um compromisso, com uma aliança diante de Deus. Está aqui o texto da palavra. Todos os textos que estou lendo para você, eles culminam com si mesmo e tendo o mesmo sentido. Diga ao meu povo que eu não os esqueci. Agora é preciso que eles mudem para estar na minha presença. O último texto que vou ler nessa noite, e quero te convidar a ler comigo. Quando entendemos a palavra, quando buscamos a palavra dessa forma, eu te convido a você abrir comigo Ezequiel capítulo 3, versículo 26. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. É o que eu estou fazendo nessa noite. É o que o pastor Emanuel passou a semana todinha fazendo. Avisando-nos da necessidade de uma vida transformada pelo poder da palavra de Jesus Cristo. E ainda diz assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás,
não avisando tu, não falando para avisar ao ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requisirei. Versículo 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua iniquidade, ou da sua impiedade ou iniquidade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua. É essa a minha responsabilidade. É essa, a partir de agora, a sua responsabilidade. De uma mudança. Completamente uma mudança. De um compromisso, não com a vida secular, mas com quem nos deu a vida. É isso que nós precisamos. Nós precisamos, sim, levantar uma bandeira como foi constituída para cada um de nós. Então, meu querido e amado, rogo as bênçãos do Senhor sobre cada um de vocês. Rogo e peço a Deus, como tenho pedido, o discernimento espiritual. Porque o diabo está aí para cegar as pessoas. O diabo está aí para fazer com que as pessoas não entendam a palavra. Se preocupe apenas com a vida secular. Quando, na verdade, em primeiro lugar, nós devemos nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus. O último texto, aliás, o penúltimo texto que eu vou ler nessa noite, ainda no livro do profeta Ezequiel, agora o capítulo 18, versículos 31 e 32, e aí eu vou encerrar trazendo o livro de Gálatas, nessa miscelânica de texto, e aí vamos concluir, nós vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor, e logo mais, em nome de Jesus, nós vamos poder nos abraçar, vamos poder estarmos juntos. Ezequiel capítulo 18, versículos 31 e 32. Diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Porque razão morrereis, ó casa de Israel. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. Então, nesse momento o profeta traz uma palavra para cada um de nós. Por que nós vamos morrer, Israel? Porque nós gostamos da guloseima que tem nesse mundo. Nós nos deleitamos nos prazeres seculares. Nós gostamos do pecado. E aí o profeta diz: por que você quer morrer desse jeito? Nosso Deus não quer isso. Nosso Deus deu a vida para que tenhamos vida. E aí eu concluo a palavra dessa noite, devido ao avanço da hora, clamando a você: pastor, o que devo eu fazer? Abre aí Gálatas capítulo 5, versículo 22, e ele vai falar claramente o que eu e você, nós precisamos ter em nossas vidas. Não é um novo normal, mas é uma nova vida, como disse o texto falado nessa noite, com Cristo Jesus ao nosso meio. É essa normalidade que nós precisamos ter. É essa a vida que nós precisamos ter. Hoje, meus irmãos, me perdoe a minha franqueza, né? Se pegássemos uns irmãos que entregaram a sua vida lá na década de 60, 70, se compara com hoje, não. Naquela época tinha uma sede, uma vontade com que os seus familiares, seus vizinhos, o pessoal na empresa conhecesse a Deus. Hoje, as pessoas se reconciliam, vão à igreja, entregam suas vidas, parece tudo normal na segunda, na terça e quarta-feira. Não muda nada. Como é que dentro de casa as pessoas vão ver que Jesus habita em você? Quando não vê diferença de vida. Então, que eles precisamos sair dessa situação. Literalmente sair dessa situação. E aí entendermos agora o que é voltar, e voltar com essas características, que é chamada fruto do Espírito Santo de Deus. E ela diz para a gente, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto
do Espírito é amor. Nós precisamos ter mais amor com o próximo. Gozo, que quer dizer alegria. Alegrar-me em ver o irmão. E quando eu não ver, eu vou procurar saber o que é está acontecendo com ele. Irmão, não lhe vi domingo, não lhe vi o outro domingo. O que foi que aconteceu? O que é que você precisa? Onde podemos estar orando por ti? Isso é fruto do Espírito que cabe sobre cada um de nós. Aí ele diz ter paz. Às vezes as pessoas chegam na igreja amargurada, rancorosa, parecendo uma cascavel, para dar um bote. Aonde é? Aonde habita esse Deus nessa casa? Então, quando Deus habita na nossa casa, nós temos o quê? Paz. Porque Ele traz paz. E aí ele vai dizer que nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ser benignos, nós temos que ter bondade, nós temos que ter, acima de tudo, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele diz, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Se viverem no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então concluo minha palavra nessa noite, rogando a cada um de vós, pedindo assim, leia a palavra nessa noite, leia os textos, leia lá 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, leia Ezequiel capítulo 18, versículo 31 e 32, Ezequiel capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, leia Atos capítulo 5, 20, leia Tito capítulo 2, versículos de 11 a 15. Leia a palavra, porque é conhecendo a palavra, é lendo a palavra, que nós vamos ser libertos de tudo. Então, quero te desejar uma noite de paz. Quero pedir assim que Deus continue guardando a sua casa, a sua vida e derramando sobre a cada um de nós o discernimento da palavra, para que deixemos todo o embaraço desta vida e tenhamos uma vida plena em Cristo Jesus. Nós vamos cantar o hino 188 do Cantor Cristão. Eu vou estar orando logo, porque talvez não dê tempo. Vamos cantar. Se der tempo, deu tempo. Convidamos o irmão Juninho e a irmã Sueli, que estará nos auxiliando nessa noite. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova Do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida O pão eu sou, satisfeito ficarás. teus pecados e tua alma levarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e Perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar
perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. a nova do Evangelho, jubiloso somos nós, Pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Eu sei que você está em casa e imagine que deva ter alguém próximo a você. Pega a mão dos seus parentes, seus filhos, esposos. Vamos orar juntos. Pelo menos em casa nós podemos pegar as mãos. Você imagina na minha cabeça eu entrar na igreja e terminar a palavra e não poder ir lá para frente, abraçar, abençoar, pegar na mão, desejar uma paz. Eu ia ficar doido na segunda-feira. Então, eu quero te pedir assim como diz a palavra de Deus, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mais uma vez, Senhor, te buscamos, certos do que a tua palavra foi anunciada nessa noite, certo que os teus filhos ouviram. E como cego, rogo a ti, Senhor, as misericórdias celestiais, para que a direção, o discernimento venha sobre cada um deles. E que não voltemos da forma que saímos, mas que voltemos sim com o renovo espiritual. Que voltemos sim com a convicção que o Senhor guardou a cada um de nós. E aí podemos ter um compromisso completamente diferente do qual tínhamos. Mas uma vida regada sobre a tua palavra. Dessa forma que eu peço as tuas bênçãos sobre o teu povo e o teu livramento, Senhor, a esta terra, em nome de Jesus. Que a consolação do Santo Espírito e a comunhão entre Deus e o seu povo seja para todos sempre. Quem crer diz amém. Que Deus os abençoe a todos. Tenha uma semana de paz.